Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Geografia Escolar. Aqui quem está falando é o professor Daniel. Estamos juntos para mais um vídeo aqui em nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, falaremos para o público do 9º ano, com o seguinte tema: a divisão das Coreias. O território onde hoje se localizam as Coreias sempre passou por lutas de reinos contra reinos, até o ano de 57 a.C., quando houve uma unificação dos chamados Três Reinos, Samguk. Eles eram formados por Silla, Baekje e Goguryeo. Em 935, Silla foi sucedido por Goguryeo, que passou a se tornar Goryeo. Este acabou dando nome ao território até hoje, pois o nome Coreia deriva de Goryeo, que veio a se tornar Koryo, e que significa, ao pé da letra, alto e bela, uma alusão ao território coreano constituído basicamente por montanhas. Porém, em 1910, o Japão ocupou parte do território coreano. Com a derrota japonesa após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida entre os países vencedores da guerra, os aliados. Estados Unidos e União Soviética decidiram ocupar o território coreano na tentativa de restaurá-lo. No entanto, sabemos que logo após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se a Guerra Fria, uma tensão entre Estados Unidos, que defendia seu modelo econômico, o capitalismo, contra a União Soviética, que defendia seu modelo econômico, o socialismo. Esses países lutavam pela soberania mundial. Com isso, na Coreia, se passou algo parecido com o que havia acontecido na Alemanha. Ela foi dividida por interesses de terceiros. Estados Unidos e União Soviética decidiram dividi-la exatamente no paralelo 38. A parte que ficava ao norte da linha imaginária ficou a cargo da União Soviética e seguiu o modelo político-econômico do comunismo. Já os coreanos que viviam ao sul da linha passaram para as mãos dos norte-americanos e seguiram o modelo político-econômico do capitalismo. A Guerra das Coreias. Esse foi mais um triste episódio da humanidade que ocorreu entre 1950 e 1953. Um pouco antes, em 1948, foram instaurados novos governos nos dois países. Porém, nenhum dos dois territórios estava feliz com a divisão e queriam o controle total sobre o seu país. Em 1950, China e União Soviética ajudaram os norte-coreanos a invadir a Coreia do Sul. A parte norte socialista ataca o sul, que era capitalista. Tropas americanas enviaram socorro ao seu território de influência, dando início à Guerra da Coreia. A ONU entra na jogada e recupera o território invadido. E, além disso, conquista terras ao norte. Mas a China apoiou os norte-coreanos e contra-atacou. Este conflito teve a participação das tropas das Coreias, da União Soviética, dos Estados Unidos e até mesmo da ONU. Por fim, ficou praticamente tudo como era antes. A guerra, conforme falamos, durou até 1953, quando foi assinado um armistício. Essa guerra gerou um saldo de 160 mil mortos nos Estados Unidos, 400 mil sul-coreanos, 600 mil norte-coreanos e entre 700 e 900 mil chineses mortos. Muitas famílias foram separadas nessa época e até hoje não podem se ver, pois não é permitida a passagem de um cidadão da Coreia do Norte para a Coreia do Sul e vice-versa. A Coreia hoje. De 1948 até 1994, a Coreia do Norte, ou oficialmente República Popular Democrática da Coreia,
foi comandada pelo militar Kim Il-sung, quando o general passou o controle do país a seu filho Kim Jong-il. Sob seu comando, a Coreia do Norte permaneceu como um país socialista, dos mais fechados e repressivos do mundo. O governo controla a mídia, restringe o acesso à internet e a celulares, que fazem apenas chamadas locais, e impede até que seus cidadãos saiam do país. A economia da Coreia do Norte atualmente é desastrosa. Com o fim da União Soviética e a falta de parceiros comerciais, o país entrou em uma grave recessão. O sucessor de Jong-il é Kim Jong-un, filho mais novo do ditador. Com apenas 29 anos, Jong-un estudou na Suíça e apenas recentemente passou a ocupar cargos importantes no governo. Apesar da falta de experiência militar, foi nomeado general. As Forças Armadas, por outro lado, são dominadas por militares bem mais velhos. Mas devido a problemas de saúde, Kim Jong-un se ausentou do cargo. Quem assume o controle do país na atualidade é a sua irmã, Kim Yo-jong. Enquanto isso, a Coreia do Sul, ou oficialmente República da Coreia, passou por regimes militares ditatoriais por 20 anos, mas atualmente, novamente é uma república democrática e um país com um rápido desenvolvimento, tanto que se tornou um dos tigres asiáticos, grande desenvolvedor de tecnologia. Apesar de terem se tornado dois países tão diferentes, a separação das Coreias ainda é recente para a população civil, que detém ainda o sonho de ver o seu país unificado e rever seus familiares. Muito bem, vamos passar agora para algumas questões. Qual país havia ocupado a Coreia antes de sua divisão? E a resposta foi o Japão, que começou a ocupar o território coreano em 1910. Vamos à nossa segunda questão. Após a Segunda Guerra Mundial, quais países aliados ocuparam a Coreia na tentativa de restaurá-la? E a resposta: a Coreia foi ocupada por Estados Unidos e União Soviética, que dividiram a Coreia pelo paralelo 38. Os Estados Unidos ficou com território ao sul desse paralelo e a União Soviética ficou com território a norte desse paralelo. Vamos para a pergunta número 3. Quanto tempo durou a Guerra da Coreia? E a resposta: a Guerra da Coreia durou 3 anos, de 1950 a 1953. Vamos para a nossa quarta e última questão. Quais são os nomes oficiais da Coreia do Norte e da Coreia do Sul? E quais modelos político-econômicos elas seguem atualmente? Vamos à resposta. A Coreia do Norte tem como nome oficial República Popular Democrática da Coreia, e o regime político-econômico que foi adotado nesse território foi o comunismo. Já a Coreia do Sul se chama oficialmente República da Coreia, e o regime político-econômico que foi adotado nesse território foi o capitalismo. Ou seja, em resumo, um mesmo país, com uma mesma cultura, uma mesma tradição, separados por causa de desavenças políticas. Se você acertou todas essas questões, parabéns!